Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos, estamos de volta. Retornamos falando então aqui de direito empresarial e do registro, né? O tão falado registro. Todas as aulas eu venho falando para vocês a respeito desse ato tão importante da atividade empresarial, que é o que vai efetivamente permitir que a sociedade empresária, a depender da sua denominação, da sua classificação, ela tenha personalidade distinta de seus membros, né? Então, o artigo 45 do Código Civil vai dizer que assim como a pessoa natural, ao nascer, ela adquire personalidade, a pessoa jurídica, lá no artigo 45, vai dizer que ela só adquire personalidade a partir do registro do seu ato constitutivo no órgão público competente. Ah, eu preciso do registro para ter a existência de uma pessoa jurídica? Não, porque nós vimos que existem aqueles indivíduos que estão de forma inadequada atuando no mercado e que por isso respondem com seu patrimônio pessoal, que são as sociedades de fato ou irregular. Mas para aqueles que querem estar de uma forma regular, tudo certinho, eles precisam então desse registro, tá? Então o registro, ele é necessário. É importante lembrar para vocês que é obrigatório a inscrição do empresário no registros públicos de empresas mercantis das respectivas sedes antes do início das suas atividades. O registro é um ato declaratório que serve para regulamentar a atividade empresarial, tá? Então, não é um ato constitutivo, não é o registro que vai constituir a atividade empresarial, mesmo porque eu tenho aqueles que não têm o registro e que estão atuando de forma irregular. Por essa razão, o registro é um ato declaratório. Eu declaro que aquele empresário ou aquela atividade empresarial, ela será regida por aquelas normas da sociedade limitada ou pelas normas da sociedade simples, enfim, tá? É um ato declaratório. Teve um enunciado da Jornada de Direito Civil que vai dizer o seguinte: a inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador da sua regularidade e não da sua caracterização. Por isso, um ato declaratório e não constitutivo. Ela não constitui a empresa, ela declara a existência dessa empresa e que essa empresa está atuando de forma regular. Bom, pontos importantes que eu tenho para dizer. Existem alguns indivíduos que eles podem atuar no âmbito comercial, né, sem obrigatoriamente ter o seu registro. Tá? Isso também há uma disposição legal falando sobre isso. E quem são esses indivíduos? Temos aí o empresário cuja atividade rural constitua a sua profissão. Sabe o trabalhador rural? Aquele senhorzinho que tem a plantação de grãos? Então, ele pode ou não ser considerado empresário. Ele pode abrir um CNPJ? Pode, mas aí é um ato constitutivo, porque a partir do momento que ele abre esse CNPJ, ele está constituindo para terceiros que ele passou a ser uma empresa ou um empresário individual, tá? Outra pessoa também que não é obrigatório o registro são aqueles previstos lá no parágrafo único do artigo 968 do Código Civil, que vai falar aí sobre a associação que desenvolve a atividade futebolística. Esses indivíduos também, eles têm o registro como ato constitutivo porque é uma liberalidade deles registrar ou não. Não confundam. A maioria das outras pessoas, ou melhor, todos os demais entes que estiverem atuando com uma atividade empresarial, eles têm o dever de registrar perante o órgão competente para estar aptos ao exercício ao desenvolvimento da atividade empresarial. Quando o indivíduo está atuando de forma irregular, ele tem algumas punições legais. Agora, o indivíduo, que são esses, o empresário individual rural e o empresário que desenvolve a associação, a atividade futebolística, ele não é obrigado a fazer o seu registro, tá? E aí vocês podem falar assim, tá, mas então,
Por que esse cara vai registrar? Porque tem aqueles benefícios legais do fisco, uma tributação diferenciada que é muito mais interessante do que como pessoa física. Então, muitas das vezes a pessoa acaba se tornando uma empresária individual para facilitar na contratação de financiamento, para pagamentos de impostos, enfim. Tem diversas ocasiões em que vai ser interessante esse indivíduo fazer esse registro, tá? Vou falar para vocês agora, assim, para que servem esses registros, né? Tenho falado tanto do registro, a empresa só tem personalidade a partir do registro, o registro é importante, mas por que é tão importante esse registro? Bom, o registro é importante, gente, porque é ele que vai dar publicidade daquele estatuto, daquele contrato social, que vai dar publicidade daquela empresa. E hoje no Brasil nós temos um órgão federativo que vai cuidar de todos esses órgãos de registro, que é o registro civil das pessoas jurídicas e também as juntas comerciais. Não sei se os senhores têm conhecimento, acredito que sim, mas não custa nada reforçar. Cada unidade da federação tem a sua própria junta comercial, tá? E acredito que vai ter um dia que elas vão ter essa ligação entre elas em todo o território nacional, mas ainda não existe. Então, a proteção ao nome empresarial, ela decorre daquela circunscrição daquela unidade onde ela foi registrada, tá? E cartório de registro civil das pessoas jurídicas tem uma em cada comarca, né? Então, também não é difícil vocês encontrarem. Então, a vantagem, para que serve esse registro público previsto lá na Lei 8.934 de 94? Bom, ele serve para garantir a publicidade, para dar autenticidade daqueles documentos, para dizer que, olha, esses documentos são verdadeiros. Essa assinatura é fidedigna à assinatura do contrato desse indivíduo, nos documentos desse indivíduo. Então, realmente foi ele que assinou. Para quê? Para evitarmos fraude. Que o cadastro, a eficácia, né, dos atos praticados nessa sociedade empresária, eles tenham essa segurança jurídica e tudo mais. E sempre que houver, gente, sempre, gravem isso no coração de vocês, sempre que eu tiver a alteração no quadro societário, a alteração no administrador, a alteração de qualquer coisa que envolva a sociedade empresária no cunho registral, né, do nome, enfim, eu tenho que levar a registro, tá? Sobre pena de atuar de forma irregular. Então, qualquer alteração no contrato social deve ser levado a registro na junta comercial. Os registros públicos de empresas mercantis prestará serviço em todo o território nacional pelo SIREM, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. É composto pelos órgãos que é o DREI, né, e as juntas comerciais. As juntas comerciais são órgãos existentes em cada unidade da federação. Então, são todos órgãos vinculados administrativamente ao DREI, porque eles são subordinados às normas previstas pelo próprio Estado, pela própria União. A junta comercial, ela tem como atribuição a matrícula, que é o registro, né, da sociedade empresária, ou o seu cancelamento. Vou liquidar a empresa, não quero mais desenvolver essa atividade empresarial. Preciso fazer a liquidação dessa empresa na junta? Preciso. E o que é a liquidação? A liquidação é o momento em que eu vou pegar todas as minhas dívidas, todos os meus créditos, saldar os meus créditos, se sobrar alguma coisa eu divido entre os membros da sociedade e faço a baixa dessa sociedade empresária de forma regular, tá? Autentificação dos documentos e da escrituração. É muito comum isso. Preciso fazer um financiamento. A primeira coisa que o banco vai pedir para a sociedade empresária é a última alteração contratual. Então, o que você tem que fazer? Ir lá na junta e falar, junta, eu preciso mostrar para o banco quem é o responsável por essa empresa e quais são os membros dessa sociedade empresária. É na junta comercial que você adquire esse documento. Arquivamento de tudo que foi feito, de toda a vida, né,
pregressa aí dessa sociedade empresária, ela fica arquivada nos livros da junta comercial e podem ser solicitados a qualquer tempo e a qualquer momento por qualquer interessado. Ah, ponto importante que vocês não podem esquecer. Quando a gente vai falar de sociedades simples, fundações e as associações, eu não tenho a obrigatoriedade do registro lá na junta comercial. Na verdade, o registro dessas sociedades, essas modalidades empresariais, é lá no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, tá? Então, essas pessoas obrigatoriamente devem ser registradas lá. Já em relação à cooperativa, existia uma divergência doutrinária que dizia o seguinte, ó, a cooperativa ela é entendida como uma sociedade simples. Por essa razão, ela deve ser registrada lá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Mas parte da doutrina entendia que estava tudo bem eu registrar essa pessoa jurídica na junta comercial. Enfim, o melhor entendimento é que a cooperativa ela deve ser registrada nas juntas comerciais. Tá? Então, muito embora seja sociedade simples e existir regulamentação para que ela tenha esse registro lá no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, o entendimento jurisprudencial é que ela deve estar sujeita à sua inscrição nas juntas comerciais competentes, tá bom? Essa é o item da pegadinha aí que eu tenho que falar com vocês. Bom, quando eu vou fazer o registro, eu tenho que pensar no nome da minha atividade empresarial. E o nome, ele tem alguns critérios para ele se adequar, né? Para ele estar apto ao registro. Então, eu tenho os princípios norteadores do registro do nome empresarial. Significa o quê, gente? Quando eu faço registro no nome, o nome nada mais é que o identificador social dessa atividade empresária. Então, quando alguém for contratar com Doces S.A., enfim, com a minha sociedade empresária, eles vão saber que estão contratando com aquela sociedade justamente porque identificam pelo nome, né? Ah, aquela empresa X é uma empresa muito boa, eu conheço, recomendo. Então, o nome é um identificador dessa atividade empresarial. E o nome, ele é pautado por alguns princípios que norteiam a criação do nome. E são eles o princípio da veracidade, especialidade, extraterritorialidade, que vão delimitar, olha, eu posso criar esse nome? Posso, mas eu devo observar essas regras, sob pena de não ter o meu nome registrado, ou pior, né? Mesmo tendo esse nome registrado, passado algum tempo, ter um processo e ter que alterar esse nome e ainda pagar a indenização pelo uso indevido do nome, né? Então, é melhor ter cautela ao registrar um nome. O artigo 1165 do Código Civil, ele vai dizer que há situações onde eu posso excluir o nome do sócio daquela sociedade empresária, mas eu sempre tenho que respeitar esses princípios. O princípio da veracidade é aquele onde o nome dessa sociedade empresária ele tem que me exprimir ou a função daquela sociedade empresária ou o nome dos seus membros. Aí o artigo 1165 vai dizer, tá, mas se o indivíduo morreu, em razão ao princípio da veracidade, eu tenho que excluir o nome dele dessa sociedade, porque ele não pertence mais à sociedade. De maneira que todos aqueles que virem a contratar após o óbito desse indivíduo com aquela sociedade empresária, tenham conhecimento que ele não é mais parte dessa sociedade empresária, tá? Então, o princípio da veracidade, ele é nesse sentido. Ele vai dizer o seguinte, olha, o nome, ele tem que constar ou o ramo de atividade ou o nome dos sócios. Eu tenho que dar para aquele meu fornecedor, meu cliente, aquele que contratar comigo, um indício de quem sou eu, do que eu pretendo fazer, tá? Princípio da novidade, tem que ser um nome novo, não pode ser um nome já utilizado para aquela mesma atividade. Então, eu trago até na apostila para vocês um exemplo. Na minha cidade tem uma boutique que chama Boutique Cravo Canela. Eu poderia, na minha cidade, abrir uma outra boutique chamada Cravo Canela? Não, jamais. Porque lá dentro daquela cidade já teria uma loja com esse mesmo nome.
Agora, se for em uma outra atuação, não é comércio de roupas, sei lá, doceria Cravo e Canela. Poderia? Poderia, porque daí já é um outro ramo de atividade. Poderia dar uma alterada, mas seria aceito, tá? Então, o princípio da novidade, ele vai dizer o seguinte, ó, o nome registrado na junta comercial, ele deve ser diferente dos nomes empresariais já registrados, ele não pode ser idêntico. A junta comercial pode indeferir o registro já de cara e pedir para a pessoa corrigir ou modificar esse nome. E aí ele terá um prazo para poder fazer essas correções, tá? Outro princípio é o da especialidade. A proteção se dá ao ramo da atividade e ao tipo de produto que é oferecido. E também tem o princípio da territorialidade. A proteção está no âmbito registral. Exemplo, se eu quiser abrir aqui em Maringá uma loja chamada Cravo e Canela, eu vou poder abrir, porque essa loja Cravo e Canela, ela está lá em Minas Gerais e não aqui em Maringá, Paraná, tá? E lembra, a junta, ela é no âmbito da sua circunscrição à proteção. Então, estado do Paraná tem uma junta, estado de Minas Gerais é outra junta, tá bom? Bom, por hora é isso que eu tinha para falar com vocês. Retornaremos no próximo bloco falando um pouco mais a respeito de registros.